Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Contrabando de armas, tráfico de drogas, estes e vários outros crimes não ficam restritos ao território de um país. E para combatê-los, as polícias nacionais contam com a cooperação entre os países e também com a atuação da Organização Internacional de Polícia Criminal, mais conhecida como Interpol. Como ela atua, que países a compõem e outros detalhes a respeito deste importante organismo internacional é o tema desta semana no programa Direito Sem Fronteiras. Eu apresento os nossos convidados, o delegado federal, doutor Luiz Eduardo Navajas, e o doutor em Direito Internacional, Antenor Madruga. Antes, eu convido a todos a acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana. Um delito cometido em um país, um acusado procurado em outro. Como prender essa pessoa? A cooperação no combate de crimes como a corrupção internacional ou o tráfico de drogas e armas, por exemplo, é o objetivo da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Fundada em 1923, só adotou o nome atual mais de 30 anos depois. Em 98, instituiu o maior cadastro de informações policiais do mundo. Localizada em Lyon, na França, a Polícia Internacional possui 190 países membros que se reúnem anualmente em Assembleia Geral para discutir questões relevantes que afetam a política mundial, os recursos necessários para a cooperação internacional, os métodos de funcionamento e estratégias de atividade. Para denunciar ou prestar informações à Interpol, a pessoa deve entrar em contato com a polícia local, que enviará os dados à Polícia Federal. A organização está à procura de mais de 170 cidadãos brasileiros que cometeram diferentes crimes, como lavagem de dinheiro, sequestro e contrabando. Eu começo agradecendo a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito deste assunto que, de certa maneira, pelo menos do ponto de vista institucional, de conhecer a Interpol como instituição, ela está sempre não apenas nos noticiários, mas até mesmo nos filmes. Mas talvez as pessoas não tenham conhecimento a respeito do que é a Interpol na realidade. Eu vou começar conversando com o doutor Navajas, a respeito de um recorte histórico referente à criação da Interpol. Na verdade, é uma entidade que não é muito nova. Como começa essa história da Interpol? Em 1914, houve uma reunião de chefes de polícia na Europa para discutir o tema da constante migração de foragidos, né, que buscavam território de outros países para se evadir da aplicação da lei penal do seu país, do local do cometimento de crime. E a partir daí se decidiu, então, se publicar o primeiro caderno com os principais foragidos de cada país, para que os demais países pudessem auxiliar nessa busca. E as reuniões passaram a ser constantes. E aí, a partir disso, em 1923, nós temos o que é conhecida como a primeira reunião da Interpol como organização internacional. Ela passa a existir formalmente a partir daí, né? E desde então, ela veio trazendo mais países, países membros, como nós chamamos, e ela a organização oferece para esses países uma série de canais de comunicação, de bases de dados, para facilitar o intercâmbio de informações relacionadas a foragidos, instruções de investigação. E, além disso, com o sucesso dos trabalhos oferecidos pela Interpol, outras áreas foram se agregando, como, por exemplo, nós temos hoje a questão humanitária. Então, a Interpol também atua na localização de pessoas desaparecidas, identificação de cadáveres. Nós temos canais de difusão próprios para esses temas também. Quantas polícias nacionais de quantos países compõem a Interpol atualmente? Olha, hoje nós falamos em 190 países, porém, alguns países há em que há uma situação bastante peculiar, porque quando a gente fala 190 tem realidades mais distintas. Então, quando nós falamos, por exemplo, nos Estados Unidos, lá há uma rotatividade na representatividade da Interpol. Hoje são os US Marshal, que é uma agência federal, né? Eventualmente pode ser a ICE, a FBI, né? É uma questão de como o país decide ingressar. Então, assim, o normal é que uma polícia represente o país. E aí, do seu território para dentro, ela vai atuar em conjunto com as demais forças policiais, como acontece aqui no Brasil. Né? Como nós costumamos dizer, o escritório da Interpol no Brasil, ele não atua só em demandas da Polícia Federal, ele também tem a obrigação de atuar a pedido das polícias estaduais, quando necessário, principalmente do judiciário estadual também, né? Não apenas para questões federais. Porque é o compromisso que nós levamos para a Interpol, é a cooperação policial como um todo.
Eu vou voltar, inclusive, com relação a essa área de competência propriamente da Interpol, porque há características próprias. Mas antes eu gostaria de perguntar ao doutor Antenor Madruga com relação a essa formatação que vem sendo dada ao longo do século XX, adentrando agora no século XXI. Podemos dizer que a Interpol ela vai no bojo desse fenômeno que começa talvez na própria Revolução Industrial e que culmina hoje com a globalização? O problema do criminoso ultrapassar fronteiras, isso sempre existiu. Mas é claro que a Interpol encontra nesse âmbito tecnológico, onde de fato os transportes estão mais fáceis, onde o crime se movimenta, os recursos se movimentam mais rapidamente, a Interpol encontra, obviamente, um campo de atuação que é essencial. Hoje é difícil imaginar combate ao crime sem cooperação internacional. Então, a Interpol tinha um papel relevante na sua criação, mas hoje um papel ainda mais essencial. É difícil imaginar o mundo tão conectado como hoje, sem cooperação e sem o trabalho que a Interpol faz. Quais os crimes, genericamente falando, que podem fazer, qual é o critério, seria uma outra maneira de dizer, em que havendo o registro de um crime qualquer, em que pode ser acionada a Interpol? Apenas quando o crime ultrapassa fronteiras? Como seria isso? De fato, né, a gente tem que fazer assim, como nós costumamos dizer, né, uma desromantização da Interpol. Porque muita gente fala Interpol, a gente pensa aquela Interpol dos filmes, né, do policial que vai para o mundo todo atrás de um foragido. E na prática não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, de fato, para a atuação da Interpol, basta sim uma possibilidade de realização de alguma diligência investigativa ou de busca, de localização no território de um outro país. Como as polícias elas têm a sua competência limitada ao território do seu país, né? Ela não pode avançar no território de um outro país, até por conta da soberania desse Estado, aí para isso entra a Interpol, né? Então, na realidade, é claro, alguns crimes eles são excluídos da atuação da Interpol, como no caso de crimes políticos, religiosos, de opinião, né? Já quanto aos demais, não há uma lista fechada, número clauso, não há. Até porque é muito difícil, isso é uma coisa que a Interpol tem muito cuidado na sua atuação, não limitar muito essa questão de nomenclatura, porque o crime ele pode ter um determinado nome num país e um outro nome num outro estado, né? Então, na realidade, o que vai contar para a nossa atuação são os fatos, a natureza dos fatos e a necessidade de uma diligência num outro território. Essa questão que o doutor Navarro fala a respeito da nomenclatura, isso lembra muito quando acompanhamos os processos de extradição, em que há necessidade até do próprio magistrado fazer a equivalência, às vezes, de nomes que, traduzidos para os portugueses, são, digamos assim, estrambólicos até para a nossa cultura. Mas, na verdade, aquele fato, aquele ato, ele tem uma determinada característica que apontará a similaridade. É uma dificuldade a mais também. É claro, na verdade, o nome do tipo penal pouco importa. O que importa é a conduta que é descrita no caso da extradição. A Interpol vai muito além de prisão, mas ficando o tema da prisão, que vai levar à extradição, a Interpol é um instrumento para tornar efetiva a busca e apreensão de pessoas, a prisão de pessoas que estão em diferentes locais, obviamente como instrumento para uma futura extradição. Portanto, eu diria, até complementando, que na lista, na sua pergunta em relação aos crimes possíveis, eu diria que há talvez um limite teórico, e esse limite teórico somente poderia, no caso do Brasil, provocar a Interpol ou cooperar com a Interpol naquilo que, imaginando que seriam os crimes sujeitos à extradição ou à cooperação, que exatamente são esses que o Dr. Navarro levantou. Mas é importante lembrar que a Interpol ela não se presta somente, o Dr. Navarro pode completar pela experiência que ele tem, mas não se presta somente à prisão. Há uma ampla gama de cooperação polícia-polícia que a Interpol pode prestar. Nós estamos falando a respeito da Interpol no nosso programa de hoje. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos para continuarmos com o tema da semana. Não saia daí. De 26 a 28 de maio, São Paulo sediará o 54º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. O evento é voltado para estudantes e profissionais da área, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista. Informações e inscrições no site www.ltr.com.br/congressos/inscrições_direito. O Direito Sem Fronteiras está de volta. O tema desta semana é a Interpol. Bem, nós falávamos a respeito de áreas de atuação, especificamente da Interpol no mundo. Gostaria de perguntar no início deste segundo bloco a respeito de
Quem compõe a Interpol? Quais são os países que a compõem e de que maneira um país ele participa da instituição? Se é necessário assinar um tratado, de que maneira isso acontece? Bom, a Interpol, ela mantém a estrutura que a originou, ou seja, né, ela é basicamente uma reunião de polícias, não de estados. Nesse contexto, de fato, hoje não há um tratado internacional que regulamenta a Interpol. Há uma Constituição, né, que foi criada e eventualmente alterada, embora isso seja bastante raro de acontecer, e que um país que pretende ter uma força policial representando a Interpol no seu território, ele propõe para a Secretaria-Geral a sua adesão e isso é levado à votação na Assembleia Geral que ocorre anualmente. E os demais países vão então votar se concordam ou não com o ingresso desse país, desse Estado, na Interpol. Né? E ele vai passar a ser representado então por essa instituição policial. Então o país, quando ele decide ingressar, ele tem que nomear qual instituição vai representá-lo na organização. No caso do Brasil, seria a Polícia Federal. Polícia Federal. Doutor Madruga, quando falamos a respeito de questões relacionadas à segurança, ainda mais em termos internacionais, isso muitas vezes acaba desembocando em uma questão de Estado, que é o tipo de prioridade que cada Estado dá, inclusive em questões de segurança. Pode-se falar em relação a algum tipo de prioridade que rege as questões de segurança em termos mundiais hoje em dia? Essa própria globalização, como nós falamos de globalização, ao mesmo tempo, gera oportunidade, gera desafio. O desafio não existe hoje. O Estado não consegue impor a sua lei sem que haja cooperação. Durante muito tempo, cooperação foi visto como uma ameaça à soberania. Hoje é uma necessidade da soberania. Temos temas clássicos que estão na agenda de alguns países, como o combate ao terrorismo. Outros países podem ter combate a drogas, tráfico de entorpecentes, como sua pauta principal de preocupação. Para países que lutam contra a corrupção, certamente a pauta de combate à corrupção é essencial. A questão da lavagem de dinheiro é um tema que permeia todos esses temas, porque, enfim, no fim do dia, os delitos econômicos, para que eles tenham êxito, eles precisam ocultar e apagar o rastro do dinheiro de origem ilícita, e isso é feito, na maior parte das vezes, com a ajuda do trânsito dos recursos ou de estruturas societárias em diferentes países. Então, eu diria que esses são temas que talvez estejam mais na ordem do dia, mas, por exemplo, o tráfico de crianças, que é um tema de menores, de mulheres também, acho que é um tema bastante importante, de arte também, acho que a Interpol tem se preocupado com a questão do tráfico de obras de arte ou contrabando, enfim, são todos aqueles temas, e é difícil imaginar um crime hoje, ou é difícil imaginar uma organização criminosa que não se valha da possibilidade da dificuldade que o Navajo falou, que é justamente o limite que as forças de law enforcement, as forças de polícia e Ministério Público combate ao crime têm, que é o limite da sua fronteira. Então, é difícil imaginar qualquer tipo de crime sem a necessidade de cooperação internacional. Essa cooperação hoje em dia, doutor Navajas, ela se dá com uma relativa facilidade. Como é que funciona essa dinâmica no dia a dia? Não existe o policial da Interpol que vai atuar no território de determinado país. A Interpol ela é um organismo internacional, como a ONU, a OEA, né, e alguns outros, e o papel dela é facilitar a cooperação na realidade, através de instrumentos, de ferramentas. Né? Não existe a figura do policial da Interpol, embora existam policiais trabalhando para a Interpol, porque ela precisa de um efetivo humano para funcionar. Então, esse efetivo humano pode ser composto por pessoas contratadas e por sessões que os países fazem. Tá? No caso do Brasil, hoje nós temos 5 oficiais de ligação à disposição da Interpol. Mas isso não significa que ele vai poder viajar para um determinado país e fazer uma investigação. Isso não existe. Vamos usar um exemplo justamente para tornar isso mais claro. Se há, por exemplo, no caso do Brasil, um cidadão de uma determinada nacionalidade, qualquer uma, que ele seja francês, por exemplo, e ele é procurado e há a informação de que ele transita pelo Brasil, ele está aqui. Como se dá justamente essa colaboração? Certo. De regra, o país, caso ele já tenha um indicativo, nesse nosso exemplo, um cidadão francês, se a França tiver algum indicativo de que ele está no Brasil, ela vai nos provocar, vai falar, olha, nós temos um cidadão que está no seu território e nós queremos informação sobre ele, localização, eventualmente até uma prisão para extradição. Né? Ou se não, uma outra possibilidade é uma publicação de um instrumento chamado difusão vermelha, e caso esse indivíduo seja encontrado em território nacional, nós vamos saber que a França tem um interesse nele. A partir daí, a parte da cooperação policial, propriamente dita, vai ser através de intercâmbio de mensagens, né, de informações.
Por exemplo, a França pode estar com algum monitoramento, algo assim no seu território, que nos facilite informações sobre a localização desse alvo aqui. Agora, todas as diligências em território brasileiro vão ser feitas pela polícia brasileira. O que eventualmente acontece, no âmbito já mais da cooperação jurídica até, eles solicitam, através das autoridades centrais, para acompanhar oitivas, interrogatórios, eventualmente até buscas, mas na qualidade de observador, eles não podem interagir com nada. Né? Ou seja, não existe essa figura, então, do policial estrangeiro que vem atuar aqui no Brasil como policial. Mesmo sendo um adido, um oficial de ligação, quem vai atuar realmente é a polícia do Brasil, né? No caso da França vai ser a polícia francesa e assim por diante, com apoio ou com informações das polícias estrangeiras, através do canal Interpol ou outros canais de cooperação também. Professor Madruga. Acho que tem um ponto também acho que importante para lembrar, além do que disse o Navajo, é que uma mudança recente na legislação brasileira, na lei de estrangeiros, que disciplina a extradição, pegando o ponto da extradição, trouxe uma inovação muito importante para a questão da atuação da Interpol. Pela primeira vez, permite que a própria Interpol provoque um pedido para prisão preventiva de extradição, que antes deveria ser feita pelo país e agora a Interpol pode trazer essa uma inovação na legislação brasileira. A Interpol pode apresentar as ordens de prisão de países estrangeiros, então ser um canal para um pedido de prisão preventiva, preparando posteriormente uma extradição que vem fechar uma lacuna que havia na difusão vermelha da Interpol, que o cidadão, o indivíduo chegava procurado com a difusão vermelha, chegava e não tinha Interpol instrumentos para provocar a prisão, tinha que avisar o país. Não é isso? Então, exato. Essa é uma grande inovação recentíssima na legislação brasileira. O que é a difusão vermelha? A difusão vermelha é mais uma ferramenta disponibilizada para a Interpol, junto com outras, porém o fim específico dela é a busca, localização e captura de um foragido internacional, né, visando a sua extradição. Então a finalidade dela é um processo de extradição no futuro. Tanto que, para sua existência é necessário uma ordem de prisão anterior, expedida por um juiz competente, não se pode publicar uma difusão sem um mandado de prisão, tá? E, quebrando um pouco a regra, né, o conceito de que a Interpol é um organismo de cooperação policial exclusivo, é a única difusão que só é publicada por requisição judicial. A polícia não pode publicar de ofício uma difusão vermelha, justamente por ser o único documento da Interpol que pode gerar uma restrição à liberdade de alguém, em algum lugar do mundo. Né? E aí, nesse contexto de 190 países membros, cada um tem o seu valor legal da difusão. Para alguns países, a difusão é um mandado de prisão internacional. A Argentina, por exemplo, se um foragido é encontrado, ele é preso na hora. Né? No caso do Uruguai, a difusão propriamente dita não é um mandado de prisão, mas a lei autoriza qualquer policial a apresentar esse indivíduo para qualquer juiz que pode decretar a prisão na hora, para extradição. E aqui no Brasil, desde novembro, nós temos uma lei que reconhece o canal Interpol, não a difusão vermelha como documento, mas reconhece o canal Interpol como competente para solicitar uma prisão para extradição. E ela vai ser instruída como uma difusão vermelha. Então, no caso de um foragido estrangeiro localizado no Brasil, nós vamos utilizar essa difusão vermelha publicada pelo país de interesse para ir até o Ministério da Justiça representar por essa prisão. O Ministério da Justiça vai encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar o pedido, podendo decretar ou não a prisão para a extradição. Professor Madruga. O canal Interpol tem uma certa limitação, especificamente na questão de produção de provas que podem ser aceitas no processo, que deve vir pelo lado da cooperação jurídica, que é um pouco diferente da cooperação polícia-polícia, da cooperação policial. A Interpol é cooperação policial, uma ferramenta fundamental que pode auxiliar a cooperação jurídica, mas as duas têm que atuar conjuntamente. Doutor Navarro, em termos da estrutura da Interpol atualmente, como se dão os processos de comunicação entre os seus integrantes? E aí um ponto que me parece estratégico, o crime organizado, ele também se vale de determinados instrumentos para agilizar a sua própria velocidade de atuação. É uma batalha contínua em relação a esses dois pontos, especificamente. Sem dúvida. Como bem destacou o doutor Antenor, a globalização ela trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas também tem muita gente que se aproveita para cometer de crimes, né, para fazer o errado. E nesse contexto, então, a polícia ela tem também que utilizar essa tecnologia para poder obter resultados. A Interpol, de fato, ela conta com uma estrutura de ponta para isso, né? Então, no âmbito do sistema I-24/7, como nós chamamos, é um sistema multifacetário, né? Ele seria, assim, a alma da Interpol hoje. Tudo é feito dentro desse sistema, só que ele tem várias possibilidades. Uma delas é a troca imediata de informações. Então, através hoje de um telefone celular qualquer,
eu consigo mandar uma informação imediata para os 189 demais países membros, ou para um país membro, se eu precisar. Né? Ela me dá essa possibilidade. E o Brasil, até pela questão da extensão territorial que nós temos hoje, nós temos uma característica bastante peculiar no trabalho da Interpol, que nós temos, além do órgão central aqui em Brasília, as representações regionais. Hoje, cada capital do país tem um escritório da Interpol local e Foz do Iguaçu também, pela localização estratégica. Então, nós temos a comunicação imediata com os estados e também com o exterior. Tanto que, muitas vezes, os países vêm estudar a nossa estrutura aqui para entender como funciona, porque é uma questão bem diferente, na realidade, da Interpol e tem dado certo. Né? E nesse contexto, então, há uma troca imediata de informação, seja para a instrução de uma investigação, uma diligência, seja para uma localização de um foragido, uma pessoa desaparecida. Nós temos casos, por exemplo, em que um determinado estado recebeu uma comunicação de que um pai estava levando o filho para o exterior. Imediatamente entramos em contato com o exterior, na hora que ele desembarcou, a polícia já pôde segurar a criança, devolver para a mãe, né, porque ela tinha guarda no Brasil, então tudo se resolveu, justamente através desse imediatismo das comunicações que nós temos hoje. Então, de fato, para nós hoje, quando nós falamos em cooperação internacional, também a gente pode falar que as fronteiras se relativizaram bastante. Né? O limitador que nós temos no nosso trabalho é a soberania de cada país, a nossa própria legislação interna. Agora, até eu faço a pergunta aos dois, professor, como começar o professor Antenor Madruga, muitas vezes a expedição de um mandato ou a expedição de uma ordem de prisão é algo que vai muito mais lentamente do que a velocidade em que pode ocorrer um crime. Isso do ponto de vista desses crimes transnacionais, eu faço a pergunta aos dois, isso na atuação da Interpol é algo que tem se superado de alguma forma ou continua sendo um entrave que às vezes atrapalha? Alguns crimes, na verdade, precisam de uma resposta muito mais veloz. Imagina o crime cibernético. A necessidade, eventualmente, de apreender um elemento de prova que pode ser um computador ou uma prova de um crime feito por intermédio de meios cibernéticos. A resposta tem que ser muito mais rápida na cooperação. Nesse ponto, a Interpol tem sido um instrumento bastante útil e muito mais rápido, às vezes, do que a cooperação jurídica propriamente dita, que se tramita ou por carta rogatória, pedidos de cooperação, etc. Então, é verdade, há um desafio, a Interpol pode ser uma solução, mas ainda é verdade também que pode isso avançar muito ainda. Nós ainda estamos num estágio, se você olhar os recursos que são colocados à disposição da Interpol, ainda são recursos razoavelmente escassos comparados com o desafio que tem pela frente. Mas também não se pode esquecer do outro lado da moeda, que também é preciso que se garantir o direito de defesa nessa situação, que é outro desafio muito grande, como permitir, num contexto de cooperação, o direito de defesa. Então, a globalização aconteceu muito rápido e a velocidade com que isso acontece, com que esses assuntos acontecem, acho que os Estados ainda estão para oferecer uma resposta efetiva, embora tenhamos avançado bastante. Doutor Navajo? De fato, o doutor Antenor abordou bem a questão. Nós temos que sopesar, né, a questão da agilidade da cooperação, mas também nós temos que tomar muito cuidado com os erros que essa velocidade pode trazer, com os excessos, né, e pensando também na questão do direito à defesa. Né? Por exemplo, temos casos de países que cumprem a difusão vermelha como mandado de prisão internacional, em que foram presos homônimos. O país não tomou cuidado de confirmar se aquela pessoa era procurada, ele prendeu, nos comunica, e aí nós vamos esclarecer que não era procurado. Infelizmente, já temos alguma casuística nesse sentido. Então, se eu vou pedir algo para o exterior, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou pedir para não gerar, de repente, uma injustiça ou cometer um abuso. Né? Então, esse é talvez um grande desafio que nós tenhamos hoje. Até, como também disse o doutor, por essa questão dos países estarem ainda se adequando a essa nova realidade muito dinâmica do mundo de hoje. Estamos chegando ao final de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu agradeço a participação dos nossos convidados de hoje, o delegado federal, o doutor Luiz Eduardo Navajas, e o doutor em Direito Internacional, Antenor Madruga. E você pode ajudar a fazer o nosso programa. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O endereço é o direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!